Olá pessoal, tudo bem? Vamos então dar continuidade falando hoje sobre cooperação internacional. Bom, primeiro ponto, uma crítica. Cooperação internacional não tem nada a ver com processo civil, tá bom? Mas como o CPC estava sendo criado, pegaram essa coisa e falaram, não, precisa dar um jeito de legislar sobre isso aí. Enfia aí no CPC então, goela abaixo, e vamos passar que não vai ter problema nenhum. Foi bem isso que aconteceu. Cooperação internacional não tem nada a ver com processo civil. Não é matéria de processo civil, isso aqui é matéria de direito internacional. Mas colocaram aí, a gente tem que aprender, não tem o que fazer, eu tenho que explicar para vocês em rápidas palavras o que vem a ser. Meus caros, cooperação internacional, o próprio nome já diz, você tem pelo menos dois estados estrangeiros e um requer medidas, requer auxílio, colaboração do outro. Você tem, portanto, um estado que é requerente e você terá um estado que é requerido. Você tem as modalidades, de cooperação, modalidade direta que compõe lá no auxílio direto e as indiretas, que é quando confere o exequatur ou a homologação de sentença estrangeira. Tá joia? Nós vamos aqui fazer a leitura de alguns dispositivos a fim de melhor elucidar essa matéria para que você tenha uma noção do que vem a ser a cooperação internacional. A cooperação internacional, pessoal, ela tem um órgão central, uma autoridade central, como é dita pelo Código. Aqui no Brasil, a nossa autoridade central está lá no Ministério da Justiça. O ministro da Justiça, portanto, é quem fica à frente disso aí, na coordenação dessa cooperação. E ainda, esta cooperação ela tem que ter a devida observância dos direitos fundamentais, que estão lá na nossa Carta Política Constituição Federal, sobretudo no artigo 5º. Tem que haver respeito por tudo aquilo que está lá. A cooperação internacional ficou muito famosa, virou uma modinha, principalmente na época da Lava Jato. Ainda vivemos, mas a Lava Jato ainda existe. Aqui estamos em 2020, ela ainda é uma operação que dá frutos, porém ela serviu demais a conta lá nos idos de 2015, 2016, 2017. Percebam, naquela época em que estourou os escândalos, os ditos escândalos da Petrobras, foi necessário o auxílio de países como a Suíça, como a Espanha, como os Estados Unidos. Houve, portanto, a cooperação entre o Brasil e estes países. O Brasil requeria a estes países algumas providências através da autoridade central, via Ministério da Justiça. Então, o Ministério da Justiça é feito o requerimento a ele. A PGR, muitas das vezes, a Procuradoria-Geral da República, ela faz esse requerimento direto ao Ministério da Justiça e o Ministério da Justiça encaminha a solicitação ao Estado estrangeiro que está sendo requerido e aí o Estado estrangeiro ele responde à medida em que direitos e garantias fundamentais são respeitados. Quais são os objetivos? Os objetivos estão lá no artigo 27 do CPC, que eu quero fazer a leitura com vocês agora. A cooperação jurídica internacional terá por objeto 1. Citação, intimação e notificação judicial e extrajudicial. 2. Colheita de provas e obtenção de informações. 3. Homologação e cumprimento de decisão. 4. Concessão de medida judicial de urgência. 5. Assistência jurídica internacional. 6. Qualquer outra medida judicial ou extrajudicial não proibida pela lei brasileira. Pessoal, os principais mecanismos aqui é o auxílio direto, também a carta rogatória e, por fim, a homologação de sentença estrangeira. Vamos entender cada um dessas modalidades, desses mecanismos. Vamos lá. Pessoal, o auxílio direto é quando aqui no Brasil se vale da autoridade central, Ministério da Justiça, que vai requerer em outro estado estrangeiro alguma medida, seja lá informações, seja lá documentos, etc. Nesse caso de auxílio direto, nós teremos aqui, antes dessa medida ser realizada, um juízo de delibação. O juízo de delibação é quando o Poder Judiciário faz um juízo da legalidade do ato requerido. É possível que o Poder Judiciário faça esse juízo de delibação. Imagine que a Suíça envia um ofício para cá requerendo através do Ministério da Justiça alguma informação. Essa situação, esse requerimento é entregue à autoridade central se vale do Poder Judiciário para fazer o juízo de delibação. Para verificar se essa decisão que de lá veio, ela de fato, ou esse requerimento que de lá veio, ele de fato não desrespeita nenhuma garantia, nenhum direito fundamental, e se está em consonância com a legalidade. É simplesmente isso. Não vai se ingressar na justiça daquele requerimento. Não vai se verificar se ele está certo ou se ele está errado. Não. Só vai fazer uma análise formal, legal. Por isso, o juízo de delibação. Faça então o juízo de delibação, entrega ao Ministério da Justiça e ele cumpre com aquilo que foi requerido. Eu vou fazer a leitura com vocês de todos esses dispositivos. Olha na tela aí.
Artigo 28 diz: cabe auxílio direto quando a medida não decorrer diretamente de decisão de autoridade jurisdicional estrangeira a ser submetida a juízo de delibação. No Brasil, obviamente. Continuando com esse artigo na tela. Vai caber auxílio direto quando a medida não vier de uma decisão jurisdicional. Alguém, imagina a procuradoria lá de outro país, da Itália, requer que uma medida seja tomada aqui no Brasil, vai ser submetido a esse requerimento a um juízo de delibação. Um órgão jurisdicional brasileiro vai fazer esse juízo de delibação, o juízo de legalidade, verificar se há legalidade na medida requerida. Meus caros, olha lá o artigo 29. A solicitação de auxílio direto será encaminhada pelo órgão estrangeiro interessado à autoridade central, cabendo ao Estado requerente assegurar a autenticidade e clareza do pedido. Artigo 30, onde está o objeto do auxílio direto, diz assim: além dos casos previstos em tratados de que o Brasil faz parte, o auxílio direto terá os seguintes objetos: 1. Obtenção e prestação de informações sobre o ordenamento jurídico e sobre processos administrativos ou jurisdicionais findos ou em curso. 2. Colheita de provas, salvo se a medida for adotada em processo em curso no estrangeiro de competência exclusiva da autoridade judiciária brasileira. 3. Qualquer outra medida judicial ou extrajudicial não proibida pela lei brasileira. Ainda, meus caros, nós temos aí o artigo 31, que trata do procedimento, e fala assim: a autoridade central brasileira comunicar-se-á diretamente com suas congêneres e, se necessário, com outros órgãos estrangeiros responsáveis pela tramitação e pela execução de pedidos de cooperação enviados e recebidos pelo Estado brasileiro, respeitadas as disposições específicas constantes de tratado. E, por fim, a competência para a execução dessas medidas, olha lá, no artigo 34, compete ao juízo federal do lugar em que deva ser executada a medida apreciar pedido de auxílio direto passivo que demande prestação de atividade jurisdicional. Pronto, você já sabe o que é auxílio direto. Agora eu vou falar com você, ainda dentro da matéria da cooperação internacional, sobre a carta rogatória. A carta rogatória, pessoal, nada mais é do que quando uma decisão estrangeira tem que ser cumprida aqui no Brasil. Então se envia uma carta rogatória para que a decisão seja cumprida aqui no Brasil. Vem através de uma carta rogatória. E aqui no Brasil, essa carta rogatória, ao chegar, ela tem que ser homologada. Essa homologação nada mais é do que conferir o exequatur. Exequatur que vem do latim do cumpra-se. Este exequatur é conferido pelo STJ, está lá no artigo 105 da Constituição Federal, no inciso 1. Então chega esta carta até o Brasil. Leva-se, a parte interessada leva ao STJ para ser homologada. Uma vez que é conferido o exequatur, esta decisão será cumprida aqui e será cumprida por um juiz federal. Na hora de fazer essa avaliação lá no STJ, antes de homologar, não se adentra no mérito da decisão. O STJ ele não pode rever o que foi decidido. Não, a defesa, aquela pessoa contra quem a carta é direcionada, ela não pode se valer desse procedimento para inventar ali uma questão que vem influenciar no mérito, influenciar naquilo que já foi decidido. Imagina que foi ajuizada uma ação de alimentos contra um brasileiro na Alemanha e vem a carta rogatória para que seja cumprida aqui. A pessoa que tem que pagar esses alimentos, ela não pode querer rever essa decisão desse mérito. Não pode. Se ela quiser, ela que vai na Alemanha e lá na Alemanha ela acabe ingressando com uma ação rescisória ou aquilo que seja necessário. Não. Chegando aqui, esta decisão ela deve ser cumprida. A carta rogatória chegando no STJ, a única coisa que se faz é exatamente verificar se tem um amoldamento da decisão com o ordenamento jurídico brasileiro. Se respeitou direitos e garantias fundamentais, o devido processo legal foi respeitado. É exatamente isso. Não passa da análise de aspectos formais. Não se revisita o mérito da questão. Logo, estando de acordo com a lei brasileira, pronto, se confere a exequatur, manda para o juiz federal, ele faz o cumprimento e encerra a questão. E para encerrarmos isso aqui, pessoal, de cooperação internacional, vou fazer a leitura de alguns dispositivos com vocês. Artigo 37, vamos à leitura. O pedido de cooperação jurídica internacional oriundo de autoridade brasileira competente será encaminhado à autoridade central para posterior envio ao Estado requerido para lhe dar andamento. O 38 é a continuidade que fala, olha, o pedido de cooperação oriundo de autoridade brasileira competente e os documentos anexos que o instruem serão encaminhados à autoridade central, acompanhados de tradução para a língua oficial do Estado requerido. A autoridade central nós já sabemos que é o Ministério da Justiça. O artigo 39 ele trata da recusa, a possibilidade de recusa da cooperação por parte do Brasil. Ele tem a seguinte redação. O pedido passivo de cooperação jurídica internacional será recusado se configurar manifesta ofensa à ordem pública. Pois é, pessoal, aí não faz sentido. Imagina, vem um pedido para que o Brasil cumpra uma pena de morte. Aí não dá, né? É completamente impossível.
Ainda nós temos a questão resolvida no artigo 40. A cooperação jurídica internacional para execução de decisão estrangeira dar-se-á por meio de carta rogatória ou de ação de homologação de sentença estrangeira de acordo com o artigo 960. E aí, meus caros, nós teremos o princípio da reciprocidade, que está aqui no 41, parágrafo único, e também da autenticidade do documento no 41, caput, que nós vamos à leitura agora. Considera-se autêntico o documento que instruir pedido de cooperação jurídica internacional, inclusive tradução para a língua portuguesa, quando encaminhado ao Estado brasileiro por meio de autoridade central ou por via diplomática, dispensando-se a juramentação, autenticação ou qualquer procedimento de legalização. O parágrafo único arrematando fala: o disposto no caput não impede, quando necessária, a aplicação do Estado brasileiro do princípio da reciprocidade de tratamento. Ora, o que é exigido do Brasil em outro país, pelo Brasil também será exigido. Se não é exigido algumas peculiaridades no outro país, aqui no Brasil também deste país não será exigido. E com isso, nós finalizamos a matéria de cooperação internacional. Espero que você tenha gostado. É uma matéria curtinha e bem relevante para quem tem a intenção de prestar um concurso na esfera federal. Nos vemos então no próximo vídeo. Não esqueça de deixar o seu like, ativar a notificação se já é inscrito e se ainda não é, se inscreva. Deixe também seu comentário aqui, sua crítica, sugestão, elogio. Estou esperando você na próxima aula e compartilhe com seus amigos. Até a próxima, pessoal!